Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar com um assunto novo. Nós iremos trabalhar com volume. Você já ouviu falar? Você sabe o que é volume? Volume é a capacidade de armazenar um objeto ou o espaço que ele ocupa. Aqui eu peguei alguns exemplos de volume ou de objetos que estão sendo ocupados em diferentes embalagens. Aqui, eu tenho uma embalagem de Gatorade, ele está ocupando o volume de 500 ml de líquido. Aqui eu peguei uma outra embalagem, também com 500 ml, e aqui um enxaguante bucal com também 500 ml. Todos os três têm a mesma capacidade de armazenagem. Todos eles conseguem armazenar 500 ml de líquido. Se eu quisesse colocar o Gatorade aqui dentro e transportar o Gatorade todo aqui dentro, eu conseguiria, porque ele diz que a armazenagem é de 500 ml. Mesma coisa para o desinfetante e mesma coisa para o enxaguante. Mesmo eles tendo características diferentes, embalagens diferentes. Outra coisa, vocês já notaram nas prateleiras do supermercado caixas de leite de diferentes tipos? Aqui eu trouxe duas caixas de leite. A primeira caixa de leite, tradicional, e a segunda caixa de leite, um pouco mais comprida. As duas têm a mesma capacidade de armazenagem, 1 litro em cada uma. E aqui eu trouxe um terceiro item que também ocupa 1 litro de líquido. Então, os três estão ocupando no espaço 1 litro de líquido. Então, o volume de cada caixa, ou isso daqui é uma garrafa, é 1 litro. Mesmo ele sendo mais baixinho, ele sendo mais altinho, ele sendo mais gordinho, eles têm a mesma capacidade. Mas por que isso acontece? Por causa das embalagens e por causa das suas medidas. Então, por ele ser mais comprido, ele peca sendo mais fininho. Então, ele é mais baixinho, só que ele é mais largo. Aqui, ele é um quadradinho que vai subindo. Aqui eu trouxe outros dois exemplos. Esses dois exemplos são dois potes que têm a mesma medida de armazenagem. 1,2 litros. Cada um deles ocupa mais ou menos 1 litro. Um é quadrado, o outro é um retângulo, ou um bloco retangular. Será que isso daqui, essa caixa de leite, cabe aqui dentro? Será que essa outra caixa de leite cabe aqui dentro? Aqui também tem 1 litro. Eu não vou usar o litro de leite para demonstrar. Eu vou usar o litro de água, que é mais fácil. Olha só, 1 litro, 1 litro. Será que vai caber? Vamos ver? Certinho na marca. Agora nós vamos falar de uma descoberta importantíssima para a matemática, principalmente para a geometria. O princípio de Arquimedes. Arquimedes foi um matemático grego que nasceu lá na Grécia, né? Ele disse que todo corpo, todo objeto submerso em um líquido desloca desse líquido determinada quantidade cujo volume é exatamente igual ao volume do corpo. Então, eu tenho uma quantidade de líquido aqui e eu tracejei a quantidade de líquido que foi a quantidade inicial. Vou deixar mais perto para vocês verem. Tá. Então ele disse que todo corpo que eu inserir nesse líquido, a quantidade do líquido vai subir. Então eu vou pegar novamente essa caixa de leite e eu vou colocar aqui. Eu sei que aqui dentro tem 1 litro de leite, porque o fabricante me disse. Então, a quantidade da água que ultrapassar essa marca é a quantidade de 1 litro a mais. Então, eu submergi a minha caixa, eu não posso estragar o balde, a caixa foi submersa. Ela está totalmente lá embaixo. Então, vamos lá.
Essa quantidade aqui, vocês estão vendo? Ele subiu 2 dedos. Então, esses 2 dedos de água que subiu, significa que equivalem a 1 litro de água. Eu vou colocar uma nova marcação aqui para vocês verem. Então, essa nova marcação, estou falando dessa linha aqui até essa linha aqui, tá? Não é esse espacinho aqui. Então, esse espaço total ali equivale a 1 litro de água. Viu a distância? Ó, aqui estava a marcação inicial e aqui foi a marcação nova. Então, daqui até aqui equivale a 1 litro. Se eu acrescentar aquele 1 litro de água que nós trabalhamos anteriormente, a princípio ele tem que chegar na mesma linha, porque 1 litro aqui tem o mesmo 1 litro daqui. E chegou. Então, o princípio de Arquimedes nos diz que um corpo ele vai ocupar apenas o seu espaço num determinado local. Então, se eu tenho esse espaço, só eu posso ocupar ele, mas ninguém pode ocupar o meu espaço. Essa batata tem quanto de volume? Qual é a quantidade de massa ou a capacidade que ela ocupa nesse espaço? Na minha geladeira, ela ocupa um pedacinho da gaveta. E aqui nesse balde? Ela vai subir uma certa quantidade, porque a água e a batata não ocupam o mesmo espaço. Foi esse o princípio do Arquimedes. Vamos ver? Subiu bem pouquinho a quantidade da batata. Se nós fôssemos pesar essa batata, ela não daria a mesma quantidade de uma caixa de leite, porque ela não subiu a mesma quantidade de uma caixa de leite. Mas ela subiu um tantinho, porque ela tem um peso, ela tem um volume, ok?